Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? E também a todos que estão assistindo através da internet ou através da rádio, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Estamos aqui na Igreja Reformada, Semente da Vida, e se você quiser pode um dia vir aqui nos visitar e ouvir a palavra de Deus. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, farei a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada. Enquanto você localiza, é o primeiro evangelho aí na sua Bíblia. João Ferreira de Almeida foi um dos homens mais importantes da língua portuguesa. Se nós falarmos assim de um herói, um verdadeiro herói, nós podemos pensar em muitos, né? Mas João Ferreira foi aquele que, pela primeira vez, traduziu as Escrituras para o português. Dedicou a sua vida, converteu-se aos 14 anos de idade. Desde então, foi chamado pelo Senhor. E desde jovem, iniciou o trabalho da tradução das Escrituras. Ele percebeu que o seu chamado era para levar a Bíblia até os povos de língua portuguesa. Empenhou-se nisso, foi o primeiro a fazer isso. Hoje os irmãos tenham paciência que a minha voz está... Mateus, capítulo número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19, até o versículo 34. Assim está escrito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Deus Trino, Deus Eterno, te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas e aqui nesta igreja. Eu te agradeço pelo privilégio de pregar a tua palavra e pela misericórdia e graça que fluem da tua bondade ao escolher um pecador como eu e permitir que pregue a tua palavra, chamando para o ministério. É um privilégio, Senhor. É um privilégio te servir há tantos anos. É um privilégio poder abdicar de tantas coisas para servir ao reino. Porque é o que realmente levaremos conosco para a eternidade. Pois tu não és injusto para esquecer de toda a labuta que fazemos no reino. E mesmo assim somos devedores a ti sempre. Senhor, dai-nos um coração que nos leve a servir e buscar primeiro o teu reino. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa. Te agradeço, te louvo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Esse capítulo faz parte de um conjunto, vamos assim dizer, chamado Sermão do Monte. É o sermão que Jesus proferiu aos seus seguidores, aos seus discípulos, estando no Monte das Oliveiras, que é também chamado o Monte das Bem-aventuranças. E esse discurso está narrado aí por Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Nós pensamos no Sermão do Monte, pensamos nas bem-aventuranças. Mas o Sermão do Monte, na verdade, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Jesus estava ali em Cafarnaum, uma região onde ele exerceu boa parte do seu ministério e realizou muitos milagres. E muitos incrédulos, mesmo assim, não creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, a despeito de todos os sinais e prodígios. Então Jesus, estando ali naquela região, ele vai até um lugar plano, no Monte das Oliveiras, e ali ele profere essas palavras, é um discurso. O Evangelho de Mateus não é o primeiro evangelho a ser escrito, tá, irmãos? O primeiro evangelho a ser escrito é o de Marcos. Mas Mateus está colocado aí na sua Bíblia dessa forma didática estratégica. O Espírito Santo moveu aqueles que fecharam o cano a colocar Mateus nessa posição. Porque Mateus, ele basicamente dá continuidade ao Antigo Testamento, vamos assim dizer. Mateus escreve o seu evangelho provando que Jesus é aquele do qual os profetas, os salmos, a lei anunciaram que viria. Então, a lei se cumpre em Cristo. Cristo é o ápice da revelação. Então, em Mateus você vê o cumprimento de várias profecias e parte das Escrituras
e salmos que apontavam para ele. Cristo vem ao mundo. E se você observar a sequência de Mateus, ela é interessante. Começa com Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Então Mateus já conecta Cristo à história de Israel, às promessas da aliança feitas a Abraão e a Davi também. Então, começa com essa genealogia, mostrando que Jesus é o rei, que ele é Messias, que ele tem direito ao trono de Israel. Então, o Evangelho, ele segue uma sequência, que é a mesma sequência que você vê no Êxodo. E os judeus deveriam enxergar isso ao olhar os escritos de Mateus. Por exemplo, quando Jesus, ele é tentado, ele é batizado, depois ele é tentado, em Mateus capítulo 4, e no capítulo 5 ele sobe ao Monte das Oliveiras. É o mesmo que acontece lá no Êxodo. Israel é provado, Israel é colocado em prova, Israel atravessa o Mar Vermelho como uma figura do batismo, e Moisés, logo em seguida, sobe o monte como mediador da lei, e traz a lei, e o resumo dela em tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, e ali Moisés, ele relata as palavras do Senhor, as palavras da lei do Senhor. E agora Jesus, ele é levado ao deserto, como Israel é levado ao deserto, ele é tentado no deserto, como Israel é tentado no deserto, isso logo depois do batismo, tá? Israel, depois de passar no mar, é levado ao deserto, é provado, e logo em seguida Moisés, ele está ali ao monte trazendo a lei, e Cristo sobe como mediador da nova aliança, um mediador que nos dá uma aliança eterna e segura, que reflete e reverbera as bênçãos prometidas a Abraão e também aos patriarcas e a Davi. E agora o rei, ele está ali ao monte, e ele, vamos assim dizer, ele diz o seu programa de governo. Todo mundo que vai para a eleição, né, tem um programa de governo, menos, não vou dizer quem, né, porque está filmando, não dá nem programa de governo, né, mas todo candidato tem ali um programa, olha, pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo, e Cristo começa a dizer como deve ser, como é o caráter dos cidadãos do seu reino. No seu reino são bem-aventurados os humildes. No seu reino são bem-aventurados os que choram. No seu reino são abençoados e felizes os que têm fome e sede de justiça. No seu reino são felizes os pobres de espírito. Logo em seguida, ele aplica essas coisas ao dia a dia dos seus servos. E ali ele mostra o andar dos seus servos. Ele aplica a lei aos seus servos, a relação dos seus servos com a lei antiga, a lei de Moisés. E ele, de forma alguma, diz que você não deve seguir aqueles mandamentos da lei, pelo contrário, ele aprofunda aqueles mandamentos. Na lei de Moisés dizia, não adulterarás. Nos mandamentos, nos 10 mandamentos estava escrito isso, mas Cristo diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou no seu coração. Então, ao contrário do que muitos pensam, na graça, na exposição das caracteres dos servos de Deus, é muito mais exigido de cada um de nós como exemplo. Por isso que ele diz, vós sois a luz do mundo. Isso está lá no Sermão do Monte. Você não deve esconder a luz
mas você deve colocá-la em um lugar alto para que ilumine a todos. Assim devem ser os cidadãos do reino. Vocês são sal no meio deste mundo podre, devem ser luz neste mundo de trevas. Repare, ele está fazendo o discurso dele, como Moisés fez no Sinai. Agora o Senhor da glória está no monte e faz o seu discurso. E quando chegamos aqui no texto que nós acabamos de ler, que é a última parte aqui do capítulo 6, que está mais ou menos na metade aí do Sermão do Monte, Cristo vai falar do nosso relacionamento com o Pai, da nossa devoção a Deus Pai, que nos resgatou do Egito, vamos assim dizer, entre aspas. Repare como, de uma forma bem colocada, o Espírito Santo está conectando os fatos do Sermão do Monte ao fato do Êxodo. E ele mostra como nós devemos viver neste mundo como povo de Deus, como nação santa, como sacerdócio real, como povo adquirido, chamado das trevas para anunciar a gloriosa luz de Cristo Jesus neste mundo. E agora ele vai falar sobre a vida de devoção, sobre a vida de entrega. Falamos tanto de devocional, eu coloquei aqui uma definição de devocional. Devoção é a dedicação intensa a algo ou alguém, que pode se manifestar com um sentido de culto, veneração ou empenho profundo e sincero por alguém ou algo. Em outras palavras, a vida de devoção para o cidadão do reino, que é você e eu, fomos chamados para o reino da sua gloriosa luz. E os cidadãos deste reino devem viver esta vida como filhos da luz. Devemos andar como servos de Cristo, em devoção. E é isso que vai tratar todo esse texto aqui que eu leio. E pode ser que você não perceba as nuances, mas ele fala de devoção. Então eu poderia dizer que o tema é devoção. Você tem um pai. E o que Cristo, em essência, está dizendo em tudo isso aqui, é que você deve viver totalmente para Ele, totalmente para o Pai, totalmente para este Deus. O mesmo Deus que estava na sarça ardente, o Yahvé, que disse a Moisés, quando foi perguntado por ele: Senhor, quando Faraó perguntar qual o teu nome, o que eu digo para eles? Diga, eu sou, te enviou. Yahvé, o Deus presente, e agora estava ali no monte, o eu sou, o Emanuel, o Deus presente, que é maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que Arão, maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que o céu. E ele vai dizer como nós devemos andar. E eu dividi a explanação em 4 partes. A primeira parte, do versículo 19 e 20, ele vai usar a metáfora dos 2 tesouros para exortar os cidadãos do reino a buscar o que é de maior valor. E ele vai explicar o que tem maior valor. Na segunda parte, versículos 21 a 23, ele vai dizer que quando nos devotamos a algo, mostramos o nosso coração. Aquilo que nós devotamos ou nos entregamos, nos dedicamos, revela o nosso coração. A terceira parte, versículo 24 apenas, nós vamos ver que é impossível servir
há dois senhores. E aqui literalmente é escravo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Uma curiosidade, um parênteses. Sabe o que está escrito ali no grego? A palavra para riquezas. Riqueza é mamon. E no plural, lá no grego, está escrito mamonas. Você não vai escrever mais, tá? Mamonas. E são bem assassinas. São, tá? Mamonas. Então nós temos aí as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao seu coração, aos seus desejos. E a última parte desse sermão, nós vamos, do versículo 25 a 34, falarmos que quando buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, deixamos toda a inquietação da vida e vivemos bem. Então vamos começar aqui com a primeira parte, versículos 19 e 20, os dois tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros no céu, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Meus irmãos, nós podemos ver aqui algumas coisas que se contrapõem. É um paralelismo antitético, ou seja, você tem de um lado algumas coisas paralelas a outras que estão opostas a outras. E é um recurso literário aqui que Jesus está usando como um grande sábio. Ele está falando de dois tesouros. E você observa aqui que esses tesouros, tá, são diferentes. Um tesouro está na terra, o outro tesouro está no céu. O tesouro da terra, você vê que ele é corruptível e perecível. É um tesouro, então, subentende-se, transitório. É algo que se acaba. A traça corrói e a ferrugem, a traça devora e a ferrugem corrói. Tá? A palavra corroer aí significa devorar, no original, no grego. Então, tanto a traça come esse tesouro, como a ferrugem pode corroê-lo. Repare que os antigos no Oriente, eles costumavam ter dentro dos seus baús de tesouro, tecidos também, tecidos muito valiosos. Até hoje, se você for na Turquia, no Líbano, você vê tapetes que são valiosíssimos, caríssimos, né? Roupas e tecidos muito caras. Mas era comum que a traça, às vezes, corroesse esses tecidos. E alguns também, que eram de metal, muitos utensílios, às vezes enferrujavam. Então, essa é a característica desse tesouro da terra, que é um tesouro que corrói, é um tesouro que é consumido, é um tesouro que se corrompe, é um tesouro passageiro. Do outro lado, Cristo mostra outro tipo de tesouro, que é um tesouro que é eterno, um tesouro que a traça ela não corrói, um tesouro que a ferrugem não alcança, um tesouro inalcançável, incorruptível. Então, Cristo, ele coloca aqui esses dois tesouros, tá, como uma metáfora e faz um paralelismo para ensinar algo. E o porquê está no versículo 21, quando ele diz, porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Então você aí tem dois tesouros. Você pode se dedicar a um tesouro, querer acumular um tesouro, e pode também buscar o outro tesouro. Tá?
Então você já vê duas coisas paralelas e opostas aqui que Cristo coloca diante dos cidadãos do reino, para que eles pensem, para que eles reflitam sobre isso. E aí ele prossegue aconselhando o que você deve fazer diante dessas características. E de imediato, nós podemos entender o seguinte: quando você se dedica toda a sua vida à riqueza, a acumular bens, a guardar tesouros aqui nesta terra, a criar o seu império particular, você é tolo. De imediato você já observa isso. Você é um tolo. Por que você é um tolo? Porque esse seu tesouro ele vai acabar. Ele pode ser roubado pelos ladrões. Os ladrões podem escavar, encontrar ele e roubar. Você pode perder tudo de uma hora para outra. De uma hora para outra, as coisas mudam e você pode falir. Você pode perder tudo. De uma hora para outra, você pode ter tudo que você juntou corroído pela ferrugem ou comido pela traça. Portanto, se a pessoa se dedica às coisas dessa vida, se os objetivos dela estão neste mundo, ela vai se decepcionar. E ainda que o ladrão não roube, ainda que a traça não coma, e ainda que a ferrugem não corroa aquilo que você tem acumulado, você não é eterno. E você é cidadão de um reino que não tem fim. Você é cidadão de um reino cujo rei é Cristo. E a sua devoção deve ser às coisas dele. E o que é um tesouro? É aquilo que você tem como valioso. A metáfora está apontando para uma realidade do coração. O que é um tesouro? É aquilo que você tem como valioso, é a riqueza, é mamon, que a palavra grega para riqueza é mamon. O que você tem como valioso é o que você tem como tesouro, é o seu bem supremo, é aquilo que você devota, é aquilo que você se dedica. É isso que Cristo está falando, e Ele não quer os cidadãos do céu agindo dessa forma, porque a sua vida, ela não é para este mundo. E se você não enxergar isso, você vai viver correndo atrás, acumulando, guardando, estressando pelaquilo que não tem valor. E que você não vai levar, sinto te dizer, você não carregará um centavo do que você tem para o céu. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. O homem temente a Deus, justo, que se apartava do mal, e a desgraça veio sobre ele. Ele era um dos homens mais ricos e prósperos do Oriente. Mas de um dia para o outro, a casa caiu, os filhos morreram, os empregados foram embora, muitos foram mortos à espada, e por fim, ele perdeu a sua saúde também. Sua mulher virou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E a resposta de Jó foi: nu eu vim ao mundo, e nu eu vou embora. Louvado seja o Senhor. É esse o estado do homem. É assim que você se encontrará com Cristo. E as únicas riquezas que você pode acumular no céu é a sua vida para a glória de Deus, para a glória do Rei. São as almas
para quem você pregou o Evangelho. São aqueles que, como você, serviram ao Rei e estarão com você naquele dia. Esse é o nosso tesouro. E se você vive buscando as coisas desta vida, você não entendeu o que é ser cidadão do céu. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Não estou dizendo que você não tem que ganhar o seu salário. Não estou dizendo que você não pode comprar o seu carro. Pelo amor de Deus. Não tenha um coração duro ao ponto de distorcer isso. Mas nós estamos aqui falando, em nome do Senhor, que o seu coração não deve estar nisso. Se a riqueza é o teu Deus, é mamon para você, se ela é o seu Deus, o Deus mamon, o Deus riqueza, certamente você vai se decepcionar. E é por isso que Cristo continua aqui falando do versículo 21 até o versículo 23, que devemos nos devotar. Nós nos devotamos àquilo que amamos, àquilo que valorizamos. Sabemos que o pecado, ele corrompeu a nossa volição e a nossa afeição. Corrompeu a nossa cognição, a nossa forma de pensar, os nossos valores e desejos, o nosso amor, foi tudo corrompido pelo pecado. Então Cristo prossegue explicando: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Primeiro ponto, se nós olhamos para alguém na igreja que só pensa em dinheiro, só pensa em satisfazer a carne, só pensa em acumular bens e tesouros, só pensa nas coisas desta vida, obviamente, não precisa ser Deus para entender que o coração desta pessoa está neste mundo ainda. Porque Cristo deu o prumo e a balança para discernirmos isso. Então não é necessário você dizer: ai Senhor, me mostra onde está o coração. Não. Quando alguém devota a sua vida, em primeiro lugar, a mamon, o seu coração pertence a ele. Nós podemos discernir o coração de alguém sabendo ao que ele se devota. Aí é que está a diferença. Você pode trabalhar, você pode buscar um emprego, você que é jovem pode buscar o casamento, tudo bem. Mas o primeiro mandamento é: ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Você deve amar ao Senhor. Deus disse a Israel que tirou vocês da terra do Egito, portanto, não tenham outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. E agora o rei está lá no monte. E ele diz aos seus súditos também que se devotem a ele em primeiro lugar. Quando você tem que escolher entre esses dois senhores, quem você escolhe? Ali Cristo está colocando: olha, tem dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde está o que você se devota, está o seu coração. Se você não consegue tirar 1 minuto, 1 hora sequer, nem 10 minutos, nem 5 minutos do seu dia para fazer o seu devocional com Deus, para orar, para buscar, isso revela muito quem você é. Isso revela muito aonde está o seu coração. Se você costuma faltar às reuniões solenes para satisfazer a sua carne, para se dedicar a certas coisas, quando o que Deus exige de você é tão pouco, isso revela o quê? O coração.
Aonde estiver o tesouro, está o coração. Irmão Mauro, seu coração está aqui. Você acabou de sair da cirurgia cardíaca. E você vem à igreja. Por quê? Seu coração está no reino. E aquele que ama a Deus, ele tem, entenda, o que é tesouro, é riqueza. O que é riqueza é mamon. Cristo está personificando a riqueza como se fosse uma pessoa real, um Deus. E quando você busca e se devota àquilo, na verdade o seu coração está lá. O seu coração está lá. Então Cristo está aqui mostrando que onde o nosso coração está dedicado, ali nós devotamos. E ele continua, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus continua falando sobre a devoção. E aqui ele faz uma metáfora, usando os olhos. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que para alguém que está doente, o alimento mais gostoso e delicioso será amargo. Ele não sente o sabor. Um coração doente, tá, não entende o valor do reino. Um coração doente inverte os valores. Um coração doente dedica-se primeiro, e não fica vagueando na hora do culto, presta atenção, né? Um coração doente não ouve o que está sendo dito. Um coração doente acha valioso o que não tem valor. Foi isso que Santo Agostinho disse. Que o paladar doente, temos aqui médicos, eu trabalhei em hospital muitos anos. Você já reparou quando você está gripado, você perde o gosto das coisas? Porque seu olfato fica prejudicado. Lembra na Covid? As pessoas diziam, não estou sentindo gosto de nada, porque está doente, mas o gosto continua lá, você que não está sentindo, porque você está doente. E quando alguém é cego, você pode ligar a luz, porque ele vive em trevas. A pessoa que não enxerga, que tem a deficiência visual, ele não vê a cor, ele não vê a beleza das cores, ele não vê a nitidez de tudo, ele não vê as obras da criação, ele não vê o agir de Deus, porque ele está cego. Por isso que Cristo disse, aquele que está em trevas, ele não vem para a luz, porque ele não quer que as suas obras sejam manifestas. Aquele que está em treva não gosta de ser exposto à palavra, não gosta de ser confrontado. Aquele que está em trevas não gosta de ouvir o evangelho verdadeiro, porque lhe incomoda, porque lhe deixa inquieto. Mas aquele que está na luz, ele vai cada vez mais apreciar aquilo que é belo. E Cristo disse que a lâmpada do corpo são os olhos. O que ele quer dizer com isso? Ele está usando uma metáfora. Tá? Você imagina o corpo e você vê a luz, a lâmpada, os olhos. Então, os olhos, né, é que guiam você. Aquele que está em trevas, que anda na noite, ele tropeça e cai, não foi isso que Jesus disse? Aquele que está na luz, ele não tropeça, não cai. Então veja bem, os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, ele está levando você em uma direção. Em outras palavras, você olha, você põe os olhos e é dirigido de acordo com a tua cosmovisão. Na verdade, o que Cristo está falando, ele está falando de coração. Ele está dizendo
sobre o coração. Ele acabou de falar, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, na direção que você vai, a forma como você enxerga, a forma que você vê, é a forma que você age. E a forma que você age, retrata o seu coração. Você já viu aquela pessoa que tudo na igreja é ruim? Ele só sabe reclamar dos irmãos. Só sabe reclamar dos pecados dos outros. Parece que ele vive procurando problema. E acha, né? Lógico que acha. Porque somos pecadores. Não é capaz de ver a bênção de Deus em nada, na vida de ninguém. Só procura alguém que peca ou que errou para tomar como padrão. Eu lembro que o pastor Jonas Madureira uma vez falou uma coisa interessante. Alguém disse para ele, mas não tem a ovelha perdida? Você tem que ir atrás da ovelha que perdeu. Ele falou, miserável, você quer seguir o exemplo da perdida e não das 99 que ficaram. Mas tem gente que vê só os problemas, e às vezes tem problemas, mas é que a pessoa parece que aumenta aqueles problemas de tal forma que parece que tudo é problema. Não consegue ver nada de bom. Não consegue ver a graça salvando pessoas na igreja. A graça trazendo homens como o Tiago, a sua esposa, a sua família. A graça de Deus levantando novos pastores. A graça de Deus na construção. A bondade de Deus nas pregações, no sermão. Tudo isso passa despercebido. Mas começamos a enxergar só coisa ruim, só coisa ruim. E Cristo diz que como nós olhamos, os nossos olhos conduzem a nossa vida. E ele diz, se os olhos são a lâmpada do corpo, né? Se os teus olhos forem maus, se forem bons, o que é? Todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Então, primeiro ele falou, se você olha para o tesouro, teu coração está lá. Agora ele diz, se você só vê coisa ruim, tá? Se você só almeja aquilo que não é de valor realmente, os teus olhos são maus, então todo o corpo está mal. Se os teus olhos são bons, todo o corpo está bom. E lembra que eu falei que o paladar para o doente, tudo é ruim. Os olhos para o cego, tudo é trevas. Se você só olha as coisas assim, eu convido você, hoje, a refletir como está a sua vida. Por que será que eu só enxergo o problema? Por que será que o meu coração só está nas coisas desta vida? Por que será que eu estou valorizando aquilo que não é para valorizar? E aí Jesus conclui essa parte dizendo, portanto, se a luz que há em ti é trevas, quão grandes trevas serão? O que Cristo está dizendo? Se você só anda para onde não deve, só se dedica àquilo que não deve, só devota aquilo que não é valioso, se o teu tesouro é aquilo que não presta, e você caminha, se isso é o que nós vemos como pastores, quando olhamos para o rebanho e observamos isso, olha o que Cristo diz, quão grandes trevas deve ter aí dentro, coisas que nem sabemos. Se no dia a dia o comportamento é esse, e a lâmpada do corpo é os olhos, e ele diz o que tem no coração, quão grandes trevas há no coração. E aí vamos para a terceira parte. Agora ele compara a dois senhores. Lembra, ele falou dos tesouros, usou a metáfora da luz, da lâmpada e dos olhos, e agora ele fala um pouco mais claro sobre os senhores, a devoção. Cristo nos chama a uma devoção total a ele. Olha o que ele diz, ninguém pode servir a dois senhores,
Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Cristo aqui bate o martelo. Não, você não pode, não tem como você servir a Deus e a riqueza. Porque se você serve a Mamon, você jamais conseguirá amar o próximo. Jamais conseguirá amar a igreja. Você jamais conseguirá amar o reino. Você jamais conseguirá se devotar 100% a Deus se a tua devoção for a Mamon. E é muito sério, porque um Senhor aqui nesse texto é Cristo, é o Rei, é aquele que está falando, é o Senhor do reino. O outro é Mamon, é o Deus deste século, é o Deus da riqueza, é o Deus deste mundo. E olha o que Cristo fala, é muito sério. Ele diz: ou há de aborrecer a um. Não tem como você agradar a Deus e ao mesmo tempo, Jesus, eu sou teu, eu te agrado, mas eu não sou devoto a ti, não tem como. É impossível, eu digo para você, é impossível. E não sou eu que estou dizendo, é Cristo. Ou você aborrece a Deus dessa forma. E quantos aborrecem a Deus desta forma? Ou você aborrece a um e agrada o outro, ou vice-versa. Não existe dois senhores. Não existe a Nossa Senhora e o Nosso Senhor. Não existe Mamon e Cristo, não existe. Ou você se dedica a um, ou você se dedica ao outro. E dedicação, lembra do tema aqui do início, é devoção. Então, a quem você deve devotar a vida? Nós esquecemos muito do uso no cotidiano da palavra devoção, de ser devoto. Tem coisas que a gente atribui ao catolicismo, né? Eu sou devoto a Maria, sou devoto a São Antônio, quando eu era católico eu era devoto. Aí você é crente, você esquece um pouco a palavra devoto. Mas eu vou dizer o que o rei exige, que você seja devoto a Ele. Jogue fora os seus ídolos. Pare de se dedicar àquilo que é fútil. Pare de dar a sua juventude, a sua alma, a sua vida, o seu sangue, o seu suor, ao dinheiro, às riquezas e aos prazeres desta vida. E o último ponto é porque o rei quer o seu bem. O rei fala assim porque ele quer o seu bem. Ele não quer que os cidadãos do reino vivam como psicóticos, psicopatas, roendo a unha, nervosos, ansiosos, inquietos. Porque mesmo depois de crentes, existem muitos que não entendem isso e vivem inquietos por causa dos cuidados desta vida. Por causa do apego excessivo a essas coisas. E nessa parte, Cristo, Ele vai falar sobre isso, que é a quarta parte. Quando buscamos o reino em primeiro lugar, deixaremos a inquietação e a ansiedade. Versículo 25. Por isso vos digo, por causa de tudo que Ele falou, tá? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando você olha só para as coisas ruins, ou só vê coisa ruim, tá? Todo o seu coração está mal, está em trevas. Peça a Deus para iluminar o teu coração. Quando você anda desta forma, você está servindo a um outro Senhor, e Deus chamou você para servir. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Deus não quer dividir você com ninguém, nem com as riquezas, nem com o trabalho, nem com nada. Certo dia eu passei ali na Dutra, estava perto de 12 de outubro, e eu via várias pessoas andando na Dutra com uma cruz enorme nas costas, outros vindo, caminhando, velhinhas lá de bengala, devotos de um Deus morto,
que buscam um tesouro vão, que buscam uma aceitação diante de Deus com seus méritos e suas obras fúteis, e estão envoltos em desgraça. Mas aí vem para a igreja e não quer dar um passo pelo reino de Deus. Por isso vos digo, por isso, diante de tudo isso, Cristo conclui dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? O que tem mais valor? Tudo aqui é questão de valor e devoção. Por que você anda inquieto? Por que você anda tão preocupado com essas coisas? Tem uma vida simples. Martin Lloyd Jones, um grande homem de Deus, ele tinha tudo para ser muito rico. Se eu não me engano, ele era um médico, né? Era um médico famoso. Ele deixa tudo e se devota a Cristo. No final da sua vida, Martin Lloyd Jones, inclusive, ele escreveu um livro sobre as meditações do Sermão do Monte, um livro muito bom. E Martin Lloyd Jones, ele diz no final da sua vida: tenha uma vida simples. Quanto mais coisas você tiver, mais inquietação você vai ter. Você assina uma plataforma, assina 2, assina 3, assina 4, assina 5. Você vai se enchendo de dívida, aí você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ele falou: olha, tenha uma vida simples. E se livre da inquietação. Então Cristo diz: por que você vive tão preocupado? Você deveria se preocupar com a sua vida em primeiro lugar, com a sua alma. Onde está a vida do homem? Para o que nós fomos criados? Fomos criados para Ele. Portanto, tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele, e a Ele toda a glória. Devemos viver para Cristo. A nossa vida é o mais importante, a sua salvação, a sua alma, o reino de Deus. Você pode não perder a sua salvação, mas eu creio que para muitos será muito triste aquele dia, quando chegar diante de Deus com as mãos vazias. Eu lembro que meus filhos, quando eram crianças, eles fizeram uma vez um teatrinho, mãos vazias, né? Como você vai chegar diante de Deus? Você não vai, irmãos, por favor, vocês não vão se arrepender de ter dedicado a vida inteira a Cristo. Mas ainda que você seja salvo, isso se o teu coração não está totalmente em trevas, mas ainda que você esteja salvo, você vai chorar amargamente por não ter produzido absolutamente nada no reino de Deus. Deixar de fazer o que está na sua mão, deixar de fazer o que você poderia fazer, deixar de fazer aquilo que está em seu alcance. Cristo continua: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meu irmão, eu tinha um irmão aqui na igreja que era atleta, estava se preparando para o Paraçá, tinha 30 anos de idade, um menino forte, cheio de saúde, casado, pai de filho, foi treinar na piscina do cassino dos suboficiais e sargentos, foi ao fundo e nunca mais voltou. Ele era aqui da igreja, tocava na igreja. Eu lembro como se fosse hoje, eu chegando na igreja, eu estava no cassino naquele dia, eu vi o corpo dele sem vida. O primeiro da igreja a ver fui eu vi ele sendo tirado da piscina ainda, ele nos braços de um amigo ainda, sendo levado, e a esposa dele virou para mim e disse: pastor,
O nome dele era Misael. Meu Misael morreu, pastor. Olha o meu Misael. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi até hoje. E a sua filhinha ali sentada foi se divertir com o pai e nunca mais viu. Eu lembro da menininha falando para mim, mostrando um bilhetinho. Ai, pastor, hoje eu fiz malcriação e meu papai brigou comigo. E eu escrevi essa cartinha. E pastor, quando ele chegasse em casa comigo, eu ia dar a cartinha para o meu papai. E ele não veio. Irmão, olha o que nós passamos também em nosso ministério. Porque a vida é passageira. Nós não sabemos o que será amanhã. Nós não sabemos como estaremos amanhã. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo. Pequeno não, né? Novo, né? Pequeno ainda sou. Quando eu era criança, eu tinha muito medo do meu pai morrer. Meu pai enfrentou muitas lutas, ele era uma pessoa valente, ele e minha mãe cuidavam de nós com todo carinho, da família. Eu morria de medo, cada dia que meu pai ia para o trabalho, eu tinha medo do meu pai morrer. Meu pai tomou um choque uma vez, numa altura de mais de 3 metros, ele foi jogado para trás, caiu daquela altura, bateu a nuca, ele já tinha uns 78 anos de idade. Falei, agora já era. Ele levantou dali e está aí, 90 anos, vindo na igreja até hoje, adorando a Deus, aqui com os irmãos, com as limitações que ele tem, mas ele está aqui. Eu não imaginava, quando era criança, que eu veria o meu pai com 90 anos. E ele está vendo os filhos todos ficando idosos. Ele está tendo a honra de ver os filhos idosos, ele está tendo a honra de ver os netos, os filhos dos netos, os bisnetos. Minha mãe não esperava que eu vivesse. Eu nasci muito doente, era para mim estar morto, mas eu estou aqui porque Deus quis. Deus quis. E Ele tem me dado saúde. Nós não podemos acrescentar é tolice lutar com as próprias mãos contra os desígnios de Deus. Viva para o reino do Senhor. O rei está clamando e falando ao seu povo hoje, nesta noite, pela voz do Espírito Santo. Se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ele continua, 28, porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Creia em Deus, confie em Deus, ame a Deus, devote-se a Ele, dedique-se a Ele. Você precisa de trabalho, você precisa sim, ninguém está falando isso. Porém, irmãos, o primeiro lugar na nossa vida que merece a nossa devoção e dedicação é Cristo. Esse merece a nossa dedicação e Ele não divide isso com ninguém. Custa servir a Deus? Custa exercer os dons que Ele lhe deu na igreja? Custa servir a Cristo? Custa servir a sua comunidade? Custa investir na sua comunidade? Custa investir no reino? Ele continua. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos. Irmão, quanto mais você tem, mais você quer. Porque se o coração reflete o que é de valor para você, o tesouro, você, sinto dizer, da onde vem a inquietação? Porque os tesouros dessa vida são fúteis. Você vai buscar cada vez mais, querer, e nunca vai se satisfazer. Sabe por quê?
Só tem um que satisfaz a gente plenamente. Sabe quem é? Sabe quem é que vai te satisfazer, Helena? É Deus, é Cristo. Nenhuma balada satisfaz a gente. O forró não satisfaz. A bebida não satisfaz. Nada disso. Quantas vezes a gente curte e volta para casa vazio? Quantas vezes trabalhamos e dá tudo errado, e é fútil. Falta sempre alguma coisa. E Cristo diz, portanto, não vos inquieteis. Ele diz, 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus é um Pai que sabe o que você precisa. Os gentios é que vivem para isso. Agora Deus está comparando como deve viver o crente, como vive o ímpio. O ímpio vive para todas essas coisas, mas você não deve ser assim. E aí o versículo conclusivo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo diz, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele finaliza dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, não sofra por antecipação. É isso que Cristo está dizendo. Não fique inquieto. E eu encerro perguntando a você, a quem você tem se devotado? A quem você tem gasto, para quem você tem dado o teu suor? A sua vida, o seu talento, seus dons, sua voz, sua capacidade, sua inteligência, seu dinheiro, para quem você está dedicando tudo isso? Aqui fica a pergunta. Então vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso tesouro revela o coração. Aquilo que valoriza, revela o seu interior. Para onde você anda, para onde você olha, para onde você se dedica, como você vê, revela o seu interior. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, diante desta advertência santa, que nossos corações possam refletir em como está o nosso coração. Se há vestígios de trevas e de devoção, aquilo que é transitório, Senhor, tira da nossa vida isso, que possamos nos dedicar a Ti, completamente a Ti, meu Senhor. Que a nossa vida, que o nosso ser, que os nossos dons, que os nossos talentos, que o nosso dinheiro, que a nossa capacidade seja dedicada ao reino, à Tua justiça, e possamos nos aquietar em Ti. Muitas vezes, pessoas andam ansiosas, porque não confiam, porque estão olhando e caminhando na direção que o Senhor não mandou, hipervalorizando aquilo que é fútil, aquilo que é transitório, aquilo que corrói, aquilo que é roubado, aquilo que enferruja. Meu Deus, dá-nos um coração dedicado a Ti, Senhor. Derrama um espírito de devoção à igreja, um espírito de dedicação a Ti, Senhor, que nos leve à adoração plena ao Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.